um pouco da intuição sobre crescimento de funções, justamente porque quando a gente fala de um ponto de vista abstrato, né, olha, esse algoritmo leva tempo linear, esse aqui leva tempo quadrático, n ao quadrado, esse é exponencial. Às vezes a gente tem dificuldade de sentir, olha, isso faz diferença, mesmo com computadores velozes. Se as instâncias forem grandes, se o tamanho for grande, as coisas vão ficando inviáveis. Tá? É algo que faz diferença, não faz diferença em todos os casos, mas quando as coisas ficam grandes, ou para algoritmos muito ineficientes, como o que a gente viu, realmente impacta. Então vamos dar exemplo disso. Ó. O que é a minha tabelinha? Uma tabelinha muito simples, mas já vai servir para isso. O que ela tem aqui? Ela tem aqui 3 colunas com 1000, milhão e bilhão, né? 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, porque além de serem aqui númerozinhos redondos para a gente, dá bem para ter a noção do que é um problema pequeno, médio e grande para a computação moderna. Embora para contar na mão 1000 já não seja trivial, para um computador moderno, 1000 é para ser de boa, exceto em casos de exponenciais, que aí a gente viu que a gente não chega nem perto do 1000. A gente acabou de ver que 32, 33 já dá dor de cabeça, né? Mas 1000 é para ser de boa, 1 milhão é para ser super comum, sabe assim... qualquer aplicação que vocês forem fazer, tipo, vou cadastrar os produtos do supermercado, ali, assim, de uma loja qualquer, não é difícil você passar de 1000 elementos, tá? E com internet e tudo mais, qualquer banco de dados ter 1 milhão de elementos é uma coisa muito, muito comum. Você ter que lidar com esse volume de dados é muito comum, e certamente bilhão não está fora da realidade da computação moderna, né? Então, não é todo dia que vocês vão se deparar, mas também não é uma coisa, só um limitante teórico ali, ninguém precisa resolver problema com 1 bilhão de elementos. Precisa sim, tá? Então vamos ver como que diferentes funções aqui matemáticas se relacionam com esses valores. E por que isso é relevante? Porque nossos algoritmos vão ter seu comportamento, sua eficiência descrita por essas diferentes funções. Então daí a gente vai ter uma noção quando eu falar que um algoritmo é linear ou quanto tempo ele leva e coisas assim. Tá claro? Então, legal. Nas colunas, 1000, milhão, bilhão. Aqui, algumas funções comuns da gente encontrar. Então, log de n, tá? Uma função que cresce bem devagarzinho. Destaque para ela aqui, olha, mesmo para 1 bilhão, log de n aqui é apenas 30, então cresce bem devagarzinho mesmo. Tá? Raiz de n cresce, é sublinear, é bem menor do que n, mas ainda assim já é bem maior do que log, só para ter essa noção que, embora ambas sejam sublineares, log realmente cresce muito mais devagar. Aqui o n, que é o nosso padrão ouro, né? Normalmente a gente, quando pensa numa função, a gente já, tirando algumas exceções, e a gente vai ver essas exceções na próxima aula, inclusive, quando a gente falar de busca, mas em geral, a gente pensa, olha, se eu preciso ler a minha entrada, eu já vou gastar tempo linear. Tá? Então, se o meu algoritmo leva tempo linear, muitas vezes ele já está de boa, porque só para pegar o meu vetor e ler ali, eu já preciso disso, né? Então, essa é uma boa referência aqui, com algumas exceções, tá? Porque tem situações, só para conhecimento geral de computação, tem situações em computação, em problemas de streaming, por exemplo, e eu não estou falando de streaming da TV e tal, embora se relacione. Tem problemas na computação moderna que tem tanto volume de dados sendo gerado por unidade de tempo, né, e você quer fazer uma análise ali, que você se furta de ler aquilo, porque você não vai conseguir ler todo aquele dado, então você faz uma amostragem. Tá? Então tem problema em que você tenta resolver sem nem ao menos ler todos os seus dados. Você faz uma amostragem em tempo real ali e trabalha com o que você pegou, porque tem muito dado. Mas para problemas mais convencionais, você pensa que pelo menos você vai ter que ler. Então o n é uma boa referência aqui, o linear é uma boa referência. N log n é uma expressão que aparece bastante, tá? Então o fator linear multiplicado por log n. Note que o log cresce devagar, mas quando está multiplicado por n, ele já abre um pouquinho aqui, né? Então, por exemplo, eu saio de milhão para dezena de milhão aqui. E aí, quando eu saio do n para o log n, de bilhão, de 10 a nona, para dezena de bilhão, tá? Para 30 bilhões. Então, já dá um impacto ali, embora essas duas funções costumem andar juntas. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o seu computador é capaz de processar um algoritmo linear, ele deve ser, nem que ele leve alguns segundinhos a mais, mas ele deve dar conta de um n log n, ainda é ok. Isso já não é verdade, em caso de instâncias grandes, para n ao quadrado.
n ao quadrado, n ao cubo abrem já bastante em relação ao linear, e exponencial é uma sacanagem, né? Tipo, olha o tamanho dos expoentes que eu tenho aqui, né? Eu estou falando assim, mas eu tenho uma ajuda para a gente aqui, que é a seguinte, para deixar mais palpável, né? Deixar numa ordem de grandeza que a gente entenda melhor. Eu vou supor que eu tenho um computador aqui de 1 GHz, tá? E vou supor que em cada operação dele, ele já resolve alguma coisa significativa, porque às vezes, de novo, detalhes de computação. Às vezes você tem um computador lá que tem 5 GHz, mas as operações que ele faz são muito pequenininhas. Às vezes uma operação não é nem uma soma inteira, é uma operação lá em nível de registrador e tal. Então não é cada ciclo de clock dele que ele vai cuspir alguma coisa útil para você. Mas vamos simplificar aqui e supor que, de fato, aqui eu faço 1 bilhão de operações, macro-operações, né? Soma, atribuição, operações maiores por segundo, tá? Meu pipeline está funcionando, que é uma beleza, e estou conseguindo fazer isso. Então, qual que é a brincadeira aqui? 1 GHz quer dizer 1 bilhão de operações por segundo. Então, eu divido todo mundo dessa tabelinha aqui por 10 a nona, por 1 bilhão, e eu tenho noção de quanto tempo vai demorar para um algoritmo que leva esse tempo ser executado, um que leva a esse, para ficar uma ordem de grandeza para a gente. Tá? Aí vejam só, para coisas sublineares, né, log de n e raiz de n, mesmo para 1 bilhão, é muito menos do que 1 segundo. Mesmo para a entrada aqui de 1 bilhão, é muito menos do que 1 segundo. É porque eu posso fazer 1 bilhão de operações por segundo, e esses caras aqui, para resolver essas funções, elas crescem muito mais devagar do que linear. Fazer a ressalva de novo, assim, ainda destaque para o log, tá? Que é muito menor mesmo, tá? Comparando de novo a 30 contra 30 mil. E por que isso é importante? Porque se eu quero fazer só uma vez a operação, de fato, eu não ia sentir diferença, né? Os dois que são muito menores que 1 segundo. Mas às vezes eu tenho um servidor que está recebendo um monte de request por segundo, e eu tenho que fazer um monte de operações daquela. Então, embora ambos aqui sejam menores do que 1 segundo, esse aqui é muito menor do que 1 segundo, esse aqui é um pouco menos, né? Não é tão menor assim. Então, dependendo do volume, ainda sente diferença. Mas, de qualquer forma, algoritmos que levam tempo sublinear costumam ser muito rápidos. Linear ainda está aqui dentro do que a gente consegue processar em tempo real, ali, processar sem incômodo, né? Pensem vocês como usuários de computador. É um processamento que não incomoda, né? Tipo, até para milhão aqui é muito menos que 1 segundo, e mesmo aqui para 1 bilhão, é um tempo que você sente, mas ok, não vai atrapalhar. A gente consegue esperar aquilo ali. N log N já fica um pouquinho maior, já começa a esperar, né, para 1 bilhão. Mas ainda é uma coisa que dá, né? Não vai funcionar para uma coisa em tempo real ali, né, mas, poxa, eu preciso de uma resposta, eu tenho que rodar um algoritmo N log N para ter essa resposta, espero 30 segundos, lidando com 1 bilhão de dados, estou lidando com bastante dados, está bem dentro do razoável, né? Um volume grande de dados, poucos segundos eu tenho a resposta. Vejam que N quadrado já começa a complicar, tá? Eu posso dizer que 16 minutos, eu quero muito aquela resposta, tudo bem, eu espero. Muitas aplicações já estão fora da realidade, né? Aplicações que precisam resposta em tempo real e tal, não dá para lidar com esse volume de dados e N quadrado. Mas outras coisas que eu posso mandar rodar e tomar um café, né? Tudo bem, ele vai me dar a resposta. Vejam que aqui, para N ao cubo, para N quadrado com 10 a nona, eu não terei a resposta. Tá? É isso mesmo, tá? É assim, provavelmente 31 anos não é uma coisa que a gente vai conseguir, tipo, os computadores modernos não vão dar conta. Tá? Se a gente pegar um baita de um cluster e conseguir paralelizar muito bem esse problema, daí eu volto dentro do ramo da realidade, ele talvez conseguir a resposta num tempo hábil. Mas vai ser algo extremamente trabalhoso. Para esse volume de dados,
um algoritmo quadrático num computador pessoal não vai rolar, e mesmo num servidor, uma coisa assim, não vai ser trivial, tá? Porque um servidor individual não é muito mais rápido que um computador pessoal, não é centenas de vezes mais rápido, sabe? Se ele for 10 vezes mais rápido, não resolve para 31 anos ali. E mesmo num cluster, aí eu vou ter todos os problemas de distribuir o meu algoritmo, e tem coisas que se distribui fácil, tem coisas que não. Então vejam que nós estamos lidando realmente com o limite do que é possível se computar. Tá? E aí reforça de novo a questão da importância do algoritmo, porque se eu tiver uma boa ideia e conseguir diminuir esse n quadrado para um algoritmo mais eficiente, eu volto a conseguir fazer aquilo em tempo real, né? Volta para o ramo da realidade. Tem como sempre deixar no nível de log gênero? Não. Depende de cada problema. A gente vai estudar vários problemas, mas não. Tem problemas que são inerentemente mais difíceis do que esse. Tá? Tem problemas, inclusive, isso é bem impressionante, que para você resolver de modo exato, para você garantir que você tenha a solução ótima, você não consegue sair do exponencial. E aí você tem que ficar tentando driblar ele de outras formas. Por exemplo, abrir mão da solução exata. Você consegue algoritmos polinomiais que tentam várias soluções lá e te devolvem o melhor que ele consegue, mas não necessariamente, mas ele certamente não vasculhou todo o espaço de busca, por exemplo. Então, tem problemas computacionais muito difíceis, tá? Isso é uma coisa que a gente não tem noção quando entra na computação. Tem problemas computacionais muito difíceis, tá? Que mesmo com todo o poder computacional de hoje, a gente não consegue resolver porque eu não consigo um polinômio de ordem baixa. Então, por exemplo, o n ao cubo aqui, muita coisa vai ser fora da realidade para resolver, para instâncias grandes. Ou, como eu falei, tem problemas que eu não consigo resolver de modo ótimo com um algoritmo que não seja exponencial, no pior caso. E aí tem várias maneiras de tentar driblar isso, mas bastante trabalho para computadores, se estiverem interessados. São problemas bem desafiadores e bem interessantes para tentar driblar. Isso aqui é mais para dar uma noção para vocês de onde que estão os limites ali, né? Do que significa uma função menos eficiente e tudo mais, o impacto que isso tem. Notem que o impacto acontece, em geral, quando a instância é muito grande. Exceto exponencial, que como a gente viu, mesmo para 100 já é bem complicado. Mas quando eu lido com grandes volumes de dados, melhorar a eficiência é crucial. É isso que eu quero que vocês tirem daqui. Tudo bem? Alguma dúvida? Fala mais alto, perdão. Eu não estava ouvindo, desculpe. Existe algum caso do algoritmo que, no pior caso, ele é exponencial, mas ele é tão raro de acontecer que às vezes compensa? Perfeito. Existe, e muito interessante essa pergunta, porque eu consigo citar 2 casos muito relevantes. Tem algo que é mais da minha área. Tem um negócio chamado programação linear, que é um problema bastante genérico que a gente consegue modelar muitos problemas, reduzir muitos problemas para ele. E o algoritmo mais tradicional para resolver programas lineares chama simplex, que é exponencial no pior caso, mas é largamente utilizado na prática porque no pior caso ele é super bizarro e ele felizmente quase nunca acontece. Então é um caso bem importante que tem bastante repercussão prática, porque se a gente não pudesse usar o simplex, hoje até existem outras alternativas, mas por muito tempo se resolveu problemas práticos usando ele, e se ele realmente fosse exponencial, no caso médio, a gente estaria bem mais atrasado nessa área. E outra área que acontece algo parecido, aí não é a minha área, então não vou falar com tanta propriedade, mas é algo legal, é na área de aprendizado de máquinas. Grande parte do que se faz em aprendizado de máquinas de modo bem simplificado, é clusterização, é você classificar coisas com eficiência. Você tem um conjuntão de dados e você saber, olha, isso aqui faz parte de um conjunto, isso aqui faz parte de outro, né? Isso aqui é bicicleta, isso é motocicleta, isso aqui é semáforo, né? Eu consegui identificar as coisas com o algoritmo. E esse problema, ele leva tempo exponencial no pior caso. Só que aparentemente, para os dados que são relevantes, vamos dizer assim, algoritmos que são aproximações, que não garantem o melhor caso sempre, funcionam muito bem. Então o pior caso raramente acontece. E daí na prática a gente consegue resolver com bastante eficiência. Aí tem um sistema, alguma forma de programa que, o ver que está acontecendo pior caso joga fora? Não.
a gente pode ter dois tipos de algoritmos que vão buscar o ótimo a qualquer custo e eles podem não cair no pior caso, não levar tempo exponencial. Mas se eles levarem, eles caem num poço sem fundo e eles não sabem que eles estão lá. Ou então algoritmos que garantidamente terminam num tempo razoável, mas não te dão garantia do que eles devolveram. Eles sempre vão terminar num tempo razoável, são eficientes, mas eles não te garantem que eles devolvem a melhor solução. Só um instante, só para eu não me perder. Mas essa questão que você levantou, basicamente, eu acho que ela se relaciona muito diretamente com um negócio chamado problema da parada, que aqui a gente está falando de eficiência de algoritmos, né? Mas nos primórdios da computação, e isso ainda é interessante para vocês terem uma formação base nisso e tal, se discutia o que era computável. Não era nem só o que era eficiente ou não, o que dava para resolver com maior ou menor eficiente. Era assim, um computador, ele é capaz de resolver esse tipo de problema, ou esse problema não é passível de ter solução, tá? E existem problemas que não são passíveis de ter solução. O problema da parada é um clássico disso e tem a ver com o algoritmo perceber que ele caiu num buraco sem fundo, num loop infinito ou numa coisa assim. Não é exatamente a mesma coisa, mas eu acho que se relaciona com isso aí. O algoritmo, ele não consegue fazer isso. Tem resultados lógicos lá que não são triviais, que eu mesmo precisaria revisar para falar com propriedade, mas que ele não percebe. Isso não quer dizer que um algoritmo exato desses que eu falei, por exemplo, ele vai... na prática ele vai rodar para sempre. Não, você pode colocar uma condição de parada e falar, olha, passou de 1 hora, cancela. Mas talvez ele tivesse a 1 segundo de chegar de matar o problema, ele não sabe. Então assim, não é que você tem que deixar a máquina rodando, você não é obrigado. Você consegue cancelar e falar, devolve o melhor que você achou. Mas você não sabe quão longe ele está, você não sabe se ele caiu num buraco sem fundo ou não. Você não sabe. Sabe, o algoritmo pode ser que ele ia ter que continuar rodando por alguns milênios ou por mais 5 minutos. Não sei. Dúvida? Sobre isso que eu tinha perguntado, tem aqueles software que resolve problemas de xadrez também, que é muito complexo. Aí quanto mais você deixa ele rodando, mais ele acha o melhor lance para aquela posição. Que ele vai explorando um espaço de solução muito grande, né? Aí os softwares mais triviais, eles dão uma solução muito rápida, assim. Mas tem campeonatos que eles deixam os servidores andando e quando eles comparam esse software que a gente usa na web, por exemplo, com o servidor é absurdamente melhor que eles. Eu falei para vocês que tem problemas que caem aqui, né? O problema do xadrez, eu não, de novo, precisaria revisitar a teoria para falar com propriedade, mas ele é um caso particularmente complicado. Para você explorar todas as possibilidades mesmo e ter certeza do que seria uma melhor jogada, ele é um caso particularmente complicado. Tem muitos problemas, vamos dizer assim, tem muitos problemas muito difíceis, mas que ainda estão numa categoria de complexidade abaixo do problema de resolver xadrez, por exemplo. Então, nesse meio do caminho aí, que já não se tem solução melhor do que exponencial ótima para eles, mas que a gente ainda consegue tratar eles melhor do que esse problema. Mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Acho que estamos uma boa hora para dar um break para a próxima aula. Só observar que eu quis discutir com vocês em cima da tabela, mas eu tenho alguns gráficos aqui para vocês terem noção, tá? Então, não é nada super interessante, mas é para dar um pouco de intuição, porque a nossa percepção ela fica muito... quando a gente olha uma expressão matemática, a gente não tem automaticamente, se a gente não brincou com essa expressão matemática, com essa função matemática, a gente não tem uma noção clara do que ela significa. Então, acho que esse aqui é um caso, tá vendo? Log n e raiz de n aqui, né? Isso aqui é raiz de n. Vejam que elas começam aqui, né? Não estão muito distantes, mas elas abrem razoavelmente quando eu vou aqui para instâncias maiores. Então, vejo que realmente log n cresce muito mais devagar. Mas tudo uma questão de perspectiva. Quando você coloca uma função linear aqui, você vê que as duas, né, já ficam muito distantes daquela. Então, ajuda os gráficos aqui para comparar, para a gente ter uma noção entre essas funções. Aqui no caso, indo até 100.000, olha, a gente fica até imperceptível, se eu não colocar uma escala logarítmica aqui no eixo, fica imperceptível a diferença entre essas comparado com n. Algo semelhante acontece aqui com n log n, né, quando estão só as duas. Abre uma diferença razoável aqui, né, de algumas vezes ali, umas 10, 20 vezes.
mais custosa, n log n, do que só n, mas quando eu coloco n quadrado, né, nada como ter perspectiva na vida, né? Quando eu coloco n quadrado, as duas vejam que já andam muito mais próximas e ficam coladas absolutamente quando eu tenho aqui instâncias maiores, né? Chega em tamanhos maiores, mais perto de 100 mil. Vejam que meus gráficos eles estão indo até 100 mil, tá? Eles não estão nem chegando no 1 milhão, o que dirá no 1 bilhão, que estava lá na tabela. Então vejo que essas funções se diferenciam muito, muito rapidamente mesmo, né? Aqui no caso entra o n ao cubo, né, que é tão mais custoso que faz parecer n quadrado e n muito próximos. Não caiam nessa, tá? Não são. O n quadrado custa muito mais do que o linear. É que o n ao cubo realmente cresce muito mais rápido, fica muito mais complicado você conseguir lidar com um algoritmo para instância grande, um algoritmo que gasta tempo n ao cubo. E aqui, só de sacanagem, eu coloquei 2 elevado a n para todas as outras sumirem, né? Tipo, sim, realmente estamos falando... Vejam que eu só fui até 100, tá? Então, e ainda assim ele já deixa todas as outras desaparecidas. Aqui eu coloquei escala logarítmica, tá? Então lembre que aqui na escala logarítmica, uma passagem dessa aqui é um fator, né? No caso, um fator de... Deixa eu ver quantos zeros mudou ali... Um fator de 1 milhão, né? Dessa linha para essa aqui eu multipliquei por 1 milhão, para cá eu multipliquei por 1 milhão de novo, para que a gente consiga ver, né, a separação entre elas todas, tá? Mas como eu falei, né, não é uma coisa que você vai adquirir de uma hora para outra, mas é legal ir tendo essa intuição, o que significa, como mais lento é, como mais rápido é. Então foi mais para isso que eu trouxe isso aqui, né? Acho que está num bom momento para um break. Na próxima aula a gente vai falar de busca sequencial e binária. E aí vai ser uma mudança que eu acho legal. A gente ainda vai ver o algoritmo iterativo, vai ver o algoritmo recursivo, mas ao contrário desses problemas que eu trouxe para vocês nas primeiras aulas, em que o foco era a técnica, como eu falava, busca, e em particular busca binária, é um problema central na computação. Então, o foco não é mais a recursão, ela vai estar lá junto, mas o foco é ver esses problemas centrais aí que são super interessantes e aparecem como subproblemas de outros. Então vai mudar um pouquinho na próxima aula. A gente começa às 16, tem 15 minutos para todo mundo dar uma respirada.